Deus não fala com você. Mais uma vez você orou. Mais uma vez você clamou. Você entrou no seu quarto, fechou sua porta e disse: Senhor, por que você não me responde? Por que você não me escuta? Porque eu clamo a ti de todo o meu coração e você não me responde, não me ouve, não fala comigo. Mesmo assim, o Senhor não me responde, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou sozinha. E mais uma vez você caiu e está em mais uma armadilha do inimigo. Só que dessa vez, nessa, você também tem culpa. Quero ler para você em Efésios, capítulo 6, versículo 12, e se estende até o 18, mas eu vou ler algumas partes aqui para você. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Estai, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida da couraça da justiça. Toda vez que você cai nessa armadilha do inimigo que ele diz te afastando de Deus, você está deixando esse lado vencer, não o lado de Deus, não o lado celestial, não o lado certo, não a verdade vencer. E você consegue perceber como essa mentira que você cai, como essa mentira que o inimigo te conta, essa mentira que você fica aqui remoendo na sua cabeça de que Deus não te ouve, Deus não te responde, de que Deus não faz isso por você, que ele te abandonou, ela fica te afastando de Deus. Você vê, você já parou de orar. Você não tá lendo mais a Bíblia, você não tá passando mais tempo com Deus, por quê? Afinal, ele não te responde, ele não te escuta, ele não te vê, por que você vai passar tempo com alguém que não liga pra você? Tem uma coisa pra te contar que é verdade que Deus te responde. Ele te vê, ele fala com você. Aliás, ele já tentou falar com você de várias formas diferentes. Ele já tentou falar com você de vários jeitos diferentes. Ele já tentou chamar a sua atenção de várias formas diferentes. O problema foi você que não quis ouvir ele. Foi você que colocou uma venda nos seus olhos e decidiu não ouvir mais a voz de Deus. E essa venda você colocou porque você começou a dar mais ouvido para a voz do inimigo, para essa voz que fica remoendo na sua cabeça, remoendo o seu passado, remoendo a sua dificuldade, remoendo a sua luta e remoendo como, ai, os dias estão pesados, estão cansados, eu não aguento mais, que não sei o quê. Você começou a remoer essa voz do inimigo e começou a apagar a voz de Deus na sua cabeça. Então, por mais que ele tenha falado com você, por mais que ele tenha tentado falar com você, você tá tão vendado, tão dentro dessa bolha de mentiras, que você não tá dando espaço para ouvir a voz de Deus. Eu quero te ajudar a sair dessa bolha de mentira, porque eu já estive nela. Então pensa aqui comigo. Se Deus, nosso pai, porque ele é o nosso pai. Se Deus, nosso pai, é aquele que te criou, que te formou, o mesmo Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, o Deus que abriu o mar vermelho para o povo dele passar, o Deus que fez cair maná do céu, que fez cair comida do céu no meio do deserto, o mesmo Deus que fez uma coluna de fogo para aquecer os filhos dele, passando porque no deserto não devia ser fácil, o mesmo Deus que protegeu os meninos da fornalha dente de fogo, o mesmo Deus que faz surdo ouvir, que faz mudo falar, que faz paralítico andar, que venceu a morte, porque a morte não é nada para ele. Acha que esse mesmo Deus, com todo esse histórico, que ainda fala que é o seu pai, acha que ele não te escuta? Você acha que ele não te vê? O dono das estrelas no céu, ele conhece cada uma dessas estrelas. E mesmo assim, ele sabe o seu nome, ele te chama pelo seu nome. Você tem noção da grandiosidade que é isso? Mas tudo bem, tudo isso daí na teoria tá lindo. Tudo isso daí na teoria tá lindo, mas na prática, por que Deus não me respondeu então? Por que Deus não me fala? Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me tira dessa aflição que eu tô sentindo? Eu durmo aflita, acordo aflita. Sabe por que ele ainda não te respondeu? Porque você ainda duvida, porque você ainda não crê de verdade. Você crê em Jesus e ele te tira dessa condição, ele te tira da condição de condenado. E o que é crer? Crer é você confiar a sua vida. Você confiar em Deus. A partir do momento que você não crê, que você. Eu não estou dizendo de ter fé, mas de crer, de acreditar. A partir do momento que você não crê, que você não acredita que Deus esteja ouvindo suas orações, que Deus não esteja te respondendo, que Deus não está falando com você, você passa a não confiar nele.
e você não confiar em Deus é algo muito sério, porque você coloca essa venda nos seus olhos, você tapa os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a verdade de Deus, para começar a ouvir somente as mentiras do inimigo. E essas mentiras começam a ser tão bem contadas que na sua cabeça elas passam a ser verdade. Deixar com que essa mentira te envolva, a você começar a falar que Deus não te ouve, Deus isso, Deus aquilo, quando você sabe que Deus está te ouvindo, você sabe que Deus está ali com você. Você sabe que Deus é Deus e Ele é o seu Pai. Eu sei que é muito difícil às vezes a gente acalmar o nosso coração, a gente descansar em Deus, a gente confiar, a gente crer de que Ele vai fazer isso, de que Ele vai fazer aquilo, de que Ele vai mudar a situação, de que Ele vai ouvir a sua aflição. Eu sei que às vezes é muito difícil, porque a gente quer tudo para ontem, a gente tá vivendo numa geração que tudo é muito acelerado, ninguém para mais para ver um vídeo longo, ninguém para mais para fazer nada longo, é tudo, sabe? Para ontem, acelerado. Se você fizer uma coisa que hoje, com certeza, outra pessoa já fez isso ontem, que a outra já fez antes de ontem, você começa a se sentir atrasado em relação às outras pessoas. A gente está vivendo nesse mundo que é tudo muito corrido, tudo muito para ontem. E a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, ele sabe o tempo perfeito, o tempo certo para fazer acontecer. Ele vê aquilo que está acontecendo lá na frente. Você vê o hoje. Porque amanhã você nem tem noção do que pode acontecer. Você pode querer prever seu amanhã, mas você não tem noção nem do que vai acontecer no seu amanhã. Mas Deus já sabe do que vai acontecer daqui a 50, daqui a 100 anos. Então ele vê lá na frente. E sabe o momento certo de dar aquilo que você tá tanto pedindo, de dar aquilo que você tá tanto esperando, de dar aquilo que você tá tão, ai, precisando e necessitando. E ai, meu Deus, por favor, me ajuda. Você aquieta o seu coração. Aquieta a sua mente, a sua alma, sabe? Dá espaço, silencia a sua mente, a sua alma. Dá espaço para ouvir Deus falar. O tempo que você está gastando duvidando, correndo a sua mente, correndo a sua alma, que você está correndo o risco de blasfemar. Se você não estiver já blasfemando contra Deus e deixando de crer, de acreditar nele, gasta esse tempo com Deus. Investe esse tempo em Deus, investe nesse tempo de relacionamento para Deus. No último vídeo eu falei para você, tá com dúvida, tá com isso, tá com aquilo, corre para a Bíblia. Corre para a Bíblia, corre para a palavra. Deus deu instruções claras aqui do que você pode fazer, o que fazer nesses momentos de angústia, o que fazer nos momentos de aflição. Aqui ele fala, o seu maior inimigo é esse. Gasta esse tempo, essa coisa de correr sua mente, gasta com Deus. Orando, louvando, coloca um hino, até uma série, sei lá, assiste The Chosen. Faz alguma coisa, mas passa um tempo com as coisas de Deus, com Deus, que você vai ver a mudança surgindo no seu coração. Eu até não tenho uma coisa aqui para falar para você para não esquecer. Para de orar só pelo seu problema, porque Deus já sabe que você tá com aquele problema e ele já tem a solução. Ele já tem um caminho aberto em meio às águas, tanto que quando você lê lá em Moisés, o povo aflito, e agora a gente saiu do Egito para morrer agora, a gente saiu do Egito para morrer na mão do faraó, um mar gigantesco de um lado, o faraó ali com sangue nos olhos do outro para poder matar todo mundo, preferindo morrer escravos do que continuar na escravidão do que morrer ali na mão do faraó. E o povo começou a clamar, e Deus falou para Moisés, por que você está clamando? Meu amigo, por que você está clamando? Estende o cajado e vai e faz, porque eu já estou com vocês. Então, isso é a mesma teoria para você, porque você tá clamando, porque você tá se desesperando, porque você tá chorando, e ai meu Deus, você não me ouve, ai os meus problemas não têm solução, por que que você tá fazendo isso se Deus já tem a solução, já tem um caminho aberto para você? O negócio é que você tem que acreditar que Deus vai fazer, não é Deus que tem que provar ou fazer você acreditar, você que tem que acreditar que Deus vai fazer. Começa a orar. Deus, eu preciso mais de ti. Eu desejo mais de ti. Em vez de você começar a perguntar para Deus, Deus, por que você está me fazendo passar por isso? Deus, por que eu estou passando por aquilo? Começa a perguntar, Deus, o que o Senhor quer me ensinar com essa estação? O que o Senhor quer me ensinar com esse deserto? O que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com aquilo? Abre a minha mente, tira as escamas dos meus olhos, abre o meu coração e que eu seja humilde para aprender, para entender e para saber aquilo que o Senhor quer me ensinar. Porque toda estação na vida do cristão, ele é para te ensinar algo. Ele é para você aprender alguma coisa. Então, em vez de você ficar perguntando para Deus o porquê, começa a perguntar para Deus o que o Senhor quer me ensinar com isso. E começa a abrir seu coração, abrir seus olhos para
é receber os ensinamentos de Deus para você. Você pode ter certeza que é para te transformar, que é para te preparar lá na frente para algo que você não tem nem noção, que você nem imagina, mas que Deus já sabe que vai acontecer, que você vai precisar. Você pode me dizer, ah, Larissa, mas mesmo assim as coisas estão difíceis, mesmo assim tá tudo muito difícil. Eu vou convidar você para ler João 16:33. Peraí. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não prometeu que seria fácil. Ele não chegou e falou, gente, ó, vai ser tudo muito fácil. Vai ser muito bom, vai ser muito fácil. Vocês não vão mais chorar, não vão mais ter aflição, não vão sentir mais dor. Ele não prometeu isso aqui pra gente na Terra. Ele disse, no mundo tereis aflições. Então, vai ser difícil. Seus dias vão ser difíceis. As lutas vão ser difíceis. Os desertos pode ser que sejam difíceis. A estação que você está vivendo pode ser que ela seja difícil. Mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Ele diz isso, ele já não. Antes dele começar, ele já começa falando. Eu tô falando isso que é para você ter paz no seu coração. Eu sei que às vezes é difícil, que a gente tem que lutar todos os dias. E aí você pensa, mas Larissa, meu dia já é difícil. Eu ainda tenho que ficar lutando contra o inimigo? Você ainda tem que lutar contra o inimigo. Todos os dias é uma luta. Todo dia é um dia. Todo dia é uma luta diferente. Todo dia é uma coisa que você tem que estar repreendendo. É uma coisa que você tem que estar olhando. É uma brecha que você tem que estar fechando. Mas isso tudo no final se torna tão leve, porque Deus, ele tá com você, porque o Espírito Santo ele tá com você, ele te traz essa paz, ele te traz essa leveza. Sabe quando tem até um meme muito engraçado, que tem uma casa pegando fogo atrás e a menininha tá com uma cara assim, sabe, tudo super tranquila tomando uma xícara de café? É exatamente isso que vai acontecer quando você começa a confiar, a crer, acreditar em Deus, que ele tá com você, que ele tá nesse negócio e você deixa o Espírito Santo chegar, tirar as vendas dos seus olhos, parar de acreditar nessa mentira do inimigo, começar a acreditar na verdade de Deus. A verdade é que quando você faz isso, o mundo todo pode estar caindo, seu mundo pode estar desmoronando. Você pode achar que não tem mais solução, mas você tem um sentimento de paz tão grande, você tem aquela certeza tão grande, aquela confiança, aquela alegria, porque você deixou o Espírito Santo entrar e fazer morada no seu coração. E Deus, ele não exige nada. Ele não quer que você se preocupe com nada. Você tem noção? Ele não quer que você se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com o seu amanhã, o que vai ser, o que vai acontecer. Ele não quer que você se preocupe com nada. A única coisa que ele quer, que ele deseja, é que você adore ele em espírito e em verdade. Que você coloque seu coração disposto para receber aquilo que ele tem para te dar. Que você gaste tempo com Deus, que você ore, que você lê a Bíblia, que você jejue, que você louve, que você gaste tempo com Deus, que você crie um relacionamento de verdade com Ele. Eu queria que esse vídeo ficasse muito longo, mas eu também tenho que falar que às vezes o silêncio de Deus, ele já é uma resposta. Às vezes Deus não fala nada para você, já é uma resposta. Às vezes a gente acha que Deus tem que explicar tintim por tintim tudo que ele tá fazendo. Tipo, Deus, e agora? E Deus me responde, Deus me fala isso, Deus me fala aquilo. Mas às vezes o silêncio de Deus também é uma resposta para você. E qual resposta seria? Talvez é porque não é a hora, é porque não é o momento. Às vezes Deus já te falou não e você acha que não é a resposta que você tá falando, não, Deus tá em silêncio. Às vezes não é o momento, não é a hora, não é o local, não é as pessoas certas, não é o momento certo, não é a oportunidade certa. Eu antes, quando passava por alguma aflição, por momentos assim que eu pensava que, ai, eu tô orando e nada tá acontecendo. Fazer jejum, fazer campanha, falava, nada tá acontecendo, Deus não tá me respondendo. E eu falava realmente, o que, que adianta eu estar orando sobre isso? Vou começar a orar sobre outra coisa, porque Deus não tá me respondendo nessa oração. O que tá acontecendo? E aí você, olha só, você começa a blasfemar, você começa a pensar que Deus não tá te ouvindo. E eu parei de verdade de orar sobre o meu problema, de orar sobre aquilo, orar sobre aquela coisa que eu achava que era um problema e de perguntar para Deus o que que eu devo fazer. Deus me responde, não sei o que, e comecei a orar. Senhor, o que que o Senhor quer que eu aprenda? O que o Senhor quer me ensinar? Abra os meus olhos, tira as escamas dos meus olhos para me começar a entender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Nada com Deus é à toa. Nada com Deus é à toa. Começa a cultivar e a guardar no seu coração esses ensinamentos. Convida o Espírito Santo para fazer parte do seu dia, para fazer parte do seu coração. Convida o Espírito Santo para entrar e fazer morada.
sabe? E aí você vai começar a sentir essa paz que eu falei, que tudo pode estar desmoronando, mas você tem a confiança, você tem a paz. Você sabe que o Espírito Santo está ali com você, que Deus está com você, que Deus é na sua causa e que Ele vai te ajudar. E essa a abrir espaço, e você vai começar a cultivar os frutos do Espírito. Você vai começar a cultivar essa sensação boa. E pode ser que nada aconteça nessas primeiras orações. Realmente, pode ser que nada aconteça, que a sua situação não mude, que você continue na mesma coisa. Só que a situação material não vai mudar, mas o que vai mudar vai ser aqui, o seu coração, sua mente, sua alma, sua ligação com Deus. Isso vai começar a mudar. Você vai começar a ver e acolher os frutos dessa mudança. Deixa a fé, a certeza e o crer em Deus inundar o seu coração, inundar o seu ser, inundar a sua alma e tenha paz e felicidade em Deus, independente do momento que você está vivendo, independente da situação que você está vivendo, independente da crise existencial que você esteja vivendo. Tenha fé e você vai começar a colher a paz em Deus, a alegria em Deus e essa coisa boa que é estar com Deus, deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida. Eu acho que o que falta pra gente é realmente confiar em Deus. A gente tá muito acostumado a querer confiar nas pessoas da terra aqui, que às vezes falam uma coisa e faz outra, que fala, não, confia em mim, mas com a outra mão ali tá te traindo. Só que você tem que entender que Deus, ele não é assim, que você pode confiar nele, que você pode depositar todas as suas fichas nele, porque ele não vai te decepcionar, porque ele não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para se arrepender. Se Deus falou para você, vai acontecer, vai acontecer. Talvez, como eu falei, não aconteceu porque você tá tendo que crer que vai acontecer. Deus já sabe que vai acontecer. Deus já crê que ele vai fazer. Ele já falou, vai fazer. O conselho que eu te dou todas as vezes que surgir esses pensamentos, porque isso daí também é uma parte da crise de identidade, como eu falei para vocês no outro vídeo, de a comparação pode ser a sua destruição, é uma parte da crise de identidade, mas quando você tem a sua identidade firme em Deus, quando você tem certeza, e você se posiciona, quando você crê que Deus, ele tá com você, independente do que aconteça, ele tá com você, essas coisas não te afetam mais e você tem força para repreender todas essas mentiras que o inimigo vem te contando. Você tem forças para sair desse maneado de mentiras e ouvir a voz de Deus. E sabe o que é lindo? É que você começa a ver que Deus tá com você nos mínimos detalhes. Até naquela coisa que você acha que é mais boba, até aquela coisa que você acha que é ai, a mais fútil de todas, uma coisa mais boba, o detalhe mais pequeno, Deus tá nesses pequenos detalhes. A gente acha que Deus só tá nos grandes detalhes, mas ele tá nos pequenos detalhes também. E isso é lindo. Isso é lindo. Confesso pra você que eu não pensei muito bem como eu ia terminar esse vídeo, mas eu acho que eu consegui expressar tudo que eu queria que você ouvisse e começar a aplicar, sabe? Pode ser difícil, a luta pode estar grande, você pode estar desesperada, num ponto de desespero, mas tenha fé, tenha confiança, crê em Deus, gaste tempo com Ele, porque quando você começa a gastar tempo com Deus, investir tempo em Deus, quando você começa a abrir mão de algumas coisas, tempo para outras coisas banais que você faz, para investir o seu tempo em Deus, essas coisas elas param de te afetar. Porque quando você obedece à voz de Deus, quando você tem certeza que você está vivendo uma vida obediente a Deus, uma vida debaixo da proteção de Deus, uma vida debaixo do direcionamento de Deus, não tem por que essas dúvidas e temores entrarem no seu coração. Isso é um assunto para um outro vídeo também, sobre viver debaixo da direção de Deus, ter a certeza que você está vivendo debaixo da direção de Deus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, porque aqui no canal eu falo sobre vários assuntos. Tô começando a falar sobre vários assuntos. E se você quiser ver mais vídeos assim, pode entrar aqui no canal. Eu te convido a assistir o vídeo comparação, pode ser a sua destruição, também é um vídeo muito legal. Vamos trabalhar nessa crise de identidade e afirmar nossa identidade no Senhor. Um beijo e até o próximo vídeo.